Agora a gente vai falar de um assunto que eu convido todos vocês a participar, porque, claro, acontece com todo mundo. Como é que a gente vai receber isso é o que vai fazer a diferença. Tô falando das mudanças, as mudanças que a vida traz pra gente. Muitas vezes a gente escolhe, muitas vezes a mudança simplesmente acontece e a gente tem que dar um jeito de se adaptar. A gente vai falar sobre isso com a Adriana Severini, que é psicóloga. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Eu achei esse assunto muito pertinente até para esse momento que a gente está vivendo aqui no Revista da Cidade, porque como a gente já adiantou, nós aqui estamos passando por algumas mudanças também na programação da casa, temos também uma mudança interna dentro do programa e nesse caso são mudanças muito positivas que a gente está recebendo com o coração cheio de alegria, de expectativas boas. Mas nem sempre a vida coloca no nosso caminho mudanças que a gente considera positivas. E a gente tem que dar um jeito de viver, apesar da gente não querer ter saído daquele lugar, né? É isso mesmo. Muitas vezes as mudanças acontecem e a gente não esperava. Pode ser mudanças que foram ruins, mas a gente tem como transformar essa mudança, que foi uma mudança difícil, às vezes num falecimento de uma pessoa, em uma separação. Como que a gente aproveita essa situação que foi difícil no começo e transforma ela numa situação positiva? Então, assim, você começa a ver oportunidades diferentes naquilo que aconteceu. Às vezes você foi demitido do seu emprego. Será que não é o momento de mudar de carreira? O que eu posso fazer? De que forma? Como que eu posso mudar? O que eu posso tirar de positivo nessa situação que foi ruim? Que aparentemente, no primeiro momento, ela é ruim. Mas como transformá-la numa coisa boa? Então, assim, eu fui demitida do emprego. O que eu posso fazer? Então, eu paro. Eu gostava mesmo do que eu fazia, porque o primeiro impacto é, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora eu fiquei sem dinheiro. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou pagar minhas contas? Eu tenho filhos, e agora? O que eu faço? Então começa. Gostava do que eu fazia, qual outras coisas que eu posso fazer de diferente? Eu vejo muito o pessoal com aplicativo, dirigindo de aplicativo, e tem gente que realmente está gostando disso. Sim, eles realmente estão felizes, assim, porque não tem horário, começa a não ter chefe e começa a fazer o seu próprio salário. Exato. Você começa a falar, não, esse mês eu preciso ter um pouco de dinheiro a mais, eu preciso de alguma coisa. Então você faz o seu horário, trabalha um pouco a mais e você consegue ter uma estabilidade diferente. Você consegue administrar a vida pessoal e profissional ao mesmo tempo, Então isso é um exemplo super legal de uma coisa que era ruim, era difícil e a pessoa transformou numa coisa boa. Exato. Então, assim, no começo é um choque, mas se você começa a ver as possibilidades que você tem, começa a ser coisa boa. Por exemplo, lá numa separação, é difícil, eu tenho meus filhos, tanto para o homem quanto para a mulher. Hoje a gente vê muito homem ficando com os filhos e, nossa, é difícil, como que eu faço? As pessoas com as redes sociais, eu acho que é o lado bom da rede social, começa a se reencontrar com amigos de infância. Então começa a ter esse contato com os amigos de infância, começa a voltar e você começa a relembrar de épocas super boas. E você começa a ver que, nossa, não sou só eu, porque a gente tem sempre aquela coisa que as coisas difíceis, ruins, só acontecendo comigo. Daí você começa a ver amigos que se separaram, amigas que também passaram por todo esse período difícil e um começa a dar força para o outro. E no fim das contas você vê que todo mundo sobrevive. Exatamente. Não Isso é? é muito legal, porque vê que todo mundo sobrevive. Exato. E, assim, você vê pessoas que já se separaram e que estão bem, que são felizes de novo, ou que outras pessoas que se casaram de novo ou não, e que de qualquer forma elas estão felizes de novo. É muito legal. Sim. Agora, algumas pessoas têm muito medo de mudança, né? As mudanças normalmente geram uma insegurança e muitas vezes a pessoa que passa por uma mudança que não queria passar acaba travando em vez de usar essa força para justamente se transformar, se reinventar. Por que desse medo? A zona de conforto é um lugar assim tão bom de estar para algumas pessoas? Apesar do nome ser zona de conforto, normalmente a zona de zona de problema. Exatamente, né? Você falou tudo. Devia ser zona de problema, porque muitas vezes, foi o exemplo que eu dei antes, você está num casamento que não é um casamento maravilhoso. Porque assim, você não termina um casamento que é 100%, que você está super feliz. Porque assim, você termina um casamento que tem problema. Exatamente. Então, assim, não é confortável. É que, assim, você tá ali, você tá gostoso, tá cômodo e você tem medo de sair daquela situação. Então, você termina um casamento porque
Tava Isso ruim. requer Então, assim, movimentação, movimentação. E às vezes você tem medo do que vai ter ali. Aqui tá ruim, eu já sei o que acontece. Eu detesto o meu emprego, mas eu já sei. Eu chego toda segunda-feira lá, eu já sei o que esperar, já sei que vai ser. Tá na minha conta e eu já sei que vai ser horroroso. Então, é muito estranho isso. Por pior que seja, eu já sei exatamente o que esperar. O do novo, não. O novo eu não sei o que esperar. Pode ser o melhor, mas eu não sei o que vai estar lá. Então, eu prefiro ficar quietinha aqui no meu lugar, reclamando, chorando toda noite, tendo crise de depressão, de ansiedade, um monte de coisa. Mas, por incrível que pareça, eu prefiro isso do que criar uma ansiedade maior de uma coisa que vem lá na frente. Por isso que as pessoas têm muito medo de mudança. Então, eu prefiro parar e ficar esperando as coisas acontecerem. Que dica você daria para as pessoas tentarem desapegar dessas situações que não fazem bem para elas? Como que, antes de mais nada, elas conseguem reconhecer que essa situação não está sendo saudável, seja um relacionamento, porque dentro das relações também, não é bom esse relacionamento, mas é meu companheiro, apesar de tudo, tá aqui do meu lado, né? Não quero ficar sozinha. Coloca comida em casa. Paga as É. contas, né? Não tem vício. Exato, Muita exato. gente releva muitas Fica coisas. tentando né? encontrar o lado positivo, apesar de tantos negativos, né? E não vão em busca do que seria o ideal para ela, né? Em todos os sentidos da vida. Tem algum exercício, alguma dica que você daria para que essas pessoas conseguissem, antes de mais nada, fazer um diagnóstico e, mais do que isso, tirar de onde essa força para sair desse lugar comum? Uma coisa muito legal é isso, que assim, começar a colocar na balança o que vale mais. Aquilo que eu tenho como de ganhos. Então, assim, vai falar, não, mas não tem vícios, ele me trata relativamente bem, tá sempre ali, em casa, paga minhas contas. Então, o que vale mais para mim? Eu ser feliz ou eu ter essa segurança? O que eu posso fazer de diferente? Então, toda mudança, ela precisa, a menos aquelas que eu falei que acontecem de repente, então você ser demitido de repente, teve um corte, porque até isso a gente consegue perceber quando vai ser demitido, você se planejar. Sim. Então, você começa a colocar na balança, nossa, não, esse casamento não está tão legal. Então, o que eu posso fazer? Então, eu posso, se eu não trabalho, eu arranjar um emprego. Então, o que eu posso começar a fazer? Que tipo de trabalho que eu posso fazer? Posso começar a trabalhar em casa com alguma coisa que eu goste? Então, eu vou me planejando para eu conseguir me separar da pessoa, ou para eu conseguir sair daquele emprego. Eu preciso fazer um curso? O que eu vou fazer? Então, que tipo de curso? Eu vou estudar, vou procurar. Eu começo a me planejar para essa mudança. Porque à medida que você se sente seguro para mudar, você consegue sair daquela situação de pseudo-conforto e fazer a mudança. E para eu me sentir segura, eu preciso saber o que eu vou fazer. Então, à medida do momento que eu sei o que eu vou fazer, eu falo, bom, eu posso ir? Porque eu não estou dando um salto cego naquilo que eu vou fazer. Eu já sei para onde eu vou. Né? Exatamente. Eu já consigo saber para onde eu vou e eu mudo. Eu tenho essa... Assim, mudo de situação. Daí, realmente, eu vou para uma situação de conforto, porque eu estou indo para um lugar pseudo conhecido já. O contrário também pode ser um problema. Por exemplo, as pessoas que não param em emprego nenhum. Que estão sempre mudando. Ou então que não param em cidade nenhuma, estão sempre mudando, estão sempre em relacionamentos, estão sempre precisando renovar. Cria vínculo, né? Isso também pode ser um problema, só que ao contrário? A gente pode. Tudo que é extremo, a gente fala assim, tudo que é extremo, os dois extremos, tudo que é muito ou que é pouco. Ou que não muda ou que muda demais. Exatamente, é problema. Porque assim, é aquilo que você falou, Gabi, porque assim, você não tem vínculo, você não cria laço, você não cria raiz com nada. Você perde um pouco da questão identitária também, né? Porque você não tem, você começa um relacionamento, olha que tá começando um vínculo, uma coisa legal, você quebra. Você começa um emprego, você começa a construir alguma coisa, você precisa pelo menos no emprego de um ano e meio, até você construir, ter a sua cara, você deixar algum legado, alguma coisa legal, você já sai e vai buscar outra coisa. Tem pessoas que não conseguem concluir uma faculdade. Um legado, mas também aprender, né? Porque você começa a aprender, você já sai. Ou então, às vezes, tem assim, a primeira dificuldade que você tem, o primeiro não que você recebe, você já sai. Não quero. O relacionamento, tudo começa a fazer a fase do comecinho de namoro, é muito legal. Até vira a primeira briga. É a primeira briga. Então não quero mais. Não, a gente termina, tá difícil, não quero mais nada com você. E a gente já sai. Então, não, assim, é enfrentar o não. É enfrentar a dificuldade. Aí a gente tem um outro problema, que é essa coisa de não sei receber
dizer não. Não tenho... Como vem uma dificuldade, eu já saio correndo e vou de novo. Então, eu começo um novo relacionamento até a primeira briga. A gente tem a primeira briga, eu termino de novo e procuro um outro, que me dá aquele friozinho na barriga gostoso e tal. Então, eu estou sempre procurando aquele friozinho na barriga. Friozinho na barriga do emprego novo, o friozinho na barriga do namorado novo, e vou sempre assim. De friozinho na barriga em friozinho na barriga. Só que chega uma hora que... E aí? A hora que eu olho para trás, eu não tenho vínculo com nada. Com ninguém, com amigos. E isso acontece, inclusive, com amigos. Então, assim, o amigo que é legal, que gosta das mesmas coisas que eu, joia. A gente sai, eu chamo e tal. Primeira vez que o amigo não quer fazer a mesma coisa que eu quero, ele já não gosto mais. O lugar é chato. Putz, ele não quis sair comigo esse final de semana. Aí eu já corto e pulo para outra pessoa. Então, é o tipo de pessoa que está sempre pulando. Então, isso é legal as pessoas perceberem. Putz, será que eu tenho esse tipo de comportamento? Se eu tiver, para e vamos dar uma olhadinha, o que está acontecendo comigo? Então, assim, para repensar o que eu estou fazendo com a minha vida. E as mudanças físicas, quando a gente fala de mudanças de casa ou mudanças de cidade, ela também gera muita insegurança, né? Mas eu imagino que um aspecto positivo dessa mudança é quando você está indo para um lugar em que você gostaria de estar. Estou indo para um lugar melhor. Eu estou nesse apartamento que tem um tamanho, estou indo para um maior, por exemplo. Legal, estou gostando. Estou vivendo isso nesse momento. Eu sei. Até você me inspirou nessa pergunta. Muito obrigado. Só que o contrário também pode acontecer, né? Porque, por exemplo, esse lugar ficou caro para mim. Agora eu tenho que ir para um outro menor, me apertar um pouquinho mais para pagar mais barato, ou para um lugar da cidade que seja mais barato, que eu não gostaria muito de morar, mas tenho que estar lá naquele momento. Como encontrar forças para aceitar essas mudanças que a gente tem que fazer voluntariamente, mas são mudanças difíceis? Eu acho que a mudança, foi o que falou, quando é uma mudança boa, de você ir para um lugar maior, numa cidade legal, que você tem vontade, essa é mais fácil. Porque falou, às vezes a gente começa a vida, você sai da casa dos seus pais, você vai para um apartamento que às vezes é menor, mas é seu, você está mudando do seu jeitinho e tal, legal. Enfim, né? E aí, conforme você vai ganhando mais, você vai para um lugar legal. O difícil é quando você tem que retroceder. Na sua cabeça, você acha que está retrocedendo. Ou você volta para um apartamento menor, você volta para casa dos seus pais, aí é mais difícil. Mas, de novo, é você olhar para frente e falar, não, é por um período. Enxergar como um recomeço. Exatamente, é por um período, é um recomeço. Eu tenho que me adaptar novamente a essa nova fase da minha vida e, de novo, fazer um plano de como que eu posso voltar a crescer e conseguir tudo aquilo que eu consegui naquele começo e, assim, como? Então, eu faço de novo um planejamento, onde eu quero chegar, de que forma, o que eu preciso fazer, para não ficar naquele momento de parece que eu perdi, parece que eu sou derrotado, parece que eu sou fracassado. Mas tem um ponto também que, assim, a gente fala muito sobre essa questão de mudança movida pela necessidade. Só que tem algumas mudanças, por exemplo, que elas aparecem pra gente na questão da opção, né? Você tem a opção de mudar ou não. E mesmo assim, você sabe que aquela mudança vai te trazer algo positivo, mesmo assim gera aquela insegurança, né? Porque a gente fica naquele ponto em que a gente fala, cara... Tá saindo do que a gente conhece para o desconhecido. Né? Exato. De repente, partir para um emprego onde você vai ter uma posição melhor. Aí começa a vir aquela desconfiança de você, será que eu dou conta do recado? Mais responsabilidade, não né? É? Você falou uma coisa bem legal, porque a mudança, quando ela é compulsória, igual eu preciso mudar, eu precisei voltar para casa dos meus pais, porque financeiramente aconteceu alguma coisa, você é obrigado a se adaptar, você não tem outra opção. Mas essa que você tem a opção, às vezes é a mais difícil. Verdade. Porque eu posso continuar, foi aquilo que a gente falou da zona de conforto. Eu estou bem no emprego que eu gosto, então realmente é uma zona de conforto, eu não tenho problema nenhum. Surgiu uma oportunidade melhor. Mas se eu for lá e der errado? Então, essa é a mais difícil de todas, porque eu não tenho problema nenhum errado, aqui, né? exatamente, porque eu estou bem. E aí, se eu for para lá e der errado? Então, aí precisa de uma força muito maior. Você conseguir entender que é o momento correto de você mudar. Então, eu estou pronto e colocar de novo. Eu acho que você escrever o que você tem de pontos positivos, por que você foi aceito naquela posição nova, entender o seu momento de carreira, o seu momento de vida, para você falar, não, realmente, eu estou pronto para ir lá. E se conhecer muito bem.
Então, eu acho que o principal é o autoconhecimento, para você falar, não, eu estou pronto para esse desafio novo, porque senão a gente fica estagnado. Verdade. Aí logo mais você vai estar insatisfeito onde você está trabalhando. É verdade. Porque você fala, nossa, perdi aquela oportunidade. Porque quando a gente é aprovado por uma carreira, por um salto maior, por um desafio maior, porque aquele espaço que você está ocupando, logo mais ele fica pequeno para você. Sim. Então você precisa ir para aquele desafio, porque se você der 6 meses, você começa a ficar incomodado naquele lugar que você estava muito bem. Então, às vezes você fala, eu fico com muito cuidado, porque as pessoas às vezes deixam de ir para uma posição maior, porque tem medo, mas dali a 6, 7 meses elas voltam e falam, poxa, eu devia ter ido. Agora aquela posição que eu tenho é pequena. Eu falo assim, a cadeira fica muito pequena para você. A cada escolha é uma renúncia. Verdade. Né? Não tem jeito. Não, então, às vezes a gente tem que arriscar. Assim, você tem que pesar muito. Não dá para ser aquela coisa inconsequente daquilo que a gente falou. As pessoas ficam mudando a todo momento. Então, sabe, eu gosto muito, a linha que eu sigo é a cognitivo-comportamental. Então, a gente escreve muito. Então, sempre escreve, coloca as coisas, pesa o que eu tenho de bom, o que aquela posição tem, o que tem de bom no meu casamento, o que tem de ruim, o que eu preciso mudar. Porque a hora que você escreve, você está colocando e vendo, você consegue visualizar e materializar aquilo que você está pensando. E a hora que a gente coloca no papel, sai da cabeça, sai das ideias, parece, exatamente. Né? É interessante. Colocar sonhos e objetivos também é bacana da gente escrever? É perfeito, porque o mundo das ideias, a gente sai de um pensamento, vai para outro e fica flutuando. Na hora que você vai colocando no papel, você tem uma coisa muito mais concreta. E você olha e fala, não, isso aqui é legal, eu consigo visualizar que caminho que eu tomo, o que eu preciso fazer. E à medida que você vai tornando isso um hábito, fica muito mais fácil. É bem legal. A gente estava falando das mudanças compulsórias, muitas vezes de espaço, de casa e tal, e isso me fez lembrar das pessoas que perderam tudo nas últimas enchentes, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Você tem a sua casa, você tem as suas coisas, sua vida tá caminhando, bem ou mal tá caminhando, tá indo. De repente vem uma situação como essa e faz com que você perca absolutamente tudo, né? Eu imagino que essas pessoas, mais do que nunca, têm que ter essa vontade e essa absurda necessidade de recomeçar, porque não tem escolha, na verdade. Exatamente. Nesse caso não ficou escolha para elas. Não, né? Elas só têm um papel, é recomeçar. E você vê, eu vi muitos casos de famílias inteiras e os pais, além deles terem a força para eles têm que dar a força para os filhos. Porque você vê o caso, um tempinho atrás, de uma mãe falando que primeiro os pais levaram o que podiam pro telhado e depois falaram que iam brincar que os filhos eram pequenininhos. Achei incrível essa matéria. Ela levou as crianças pro telhado da casa no lúdico, né? Exatamente. Foi muito legal. Para eles não terem medo, não ficarem assustados. Eu achei isso maravilhoso. Não criar um trauma neles. Imagina a força que ela teve, porque assim, sabia que estava perdendo dela tudo. Afundando. E brincando com as crianças, eu achei maravilhoso. Foi. Então, uma pessoa dessa, com toda certeza, vai ter mais facilidade no recomeço do que uma outra que passou muito tempo chorando por tudo que perdeu, né? Porque assim, ela via que estava perdendo e foi brincando com os filhos. Porque isso a gente chama de resiliência. Então, algumas pessoas têm mais e outras têm menos. Mas a gente consegue construir essa resiliência. Tá certo. Bom, gente, eu acho que o que importa é a gente, a partir de agora, depois desse papo, que foi muito legal. Obrigada. Começar a enxergar as mudanças de uma forma mais positiva, né? Por mais que não seja uma mudança que você pediu, que você quis que acontecesse, né? Como você citou no começo da conversa, a perda de alguém, da família, de um amigo. É óbvio que a gente nunca quer uma coisa dessa, mas a única certeza que a gente tem é que essas coisas vão acontecendo. E elas surgem por algum motivo, né? Exato. É sempre pro nosso crescimento, né? Eu acho. E ela, assim, a gente cresce muito e isso consegue fazer com que a gente amadureça. Independente da idade, a gente fica muito mais tranquilo, seguro e vai colocando coisas positivas na nossa vida. Por incrível que pareça, naquele momento que está acontecendo, você não consegue ver. Mas se passar um mês, você consegue ver que tinham coisas positivas que você precisava passar por aquilo. Então é interessante que a gente comece a enxergar as mudanças como aprendizado. Exatamente. Eu acho que são aprendizados e que você passa no momento exato que você precisa. Tá certo. Deixa eu agradecer então, Adriana, por ter esse papo fantástico com a gente. Obrigada, muito obrigada pela presença aqui, viu? E você faz contato com a Adriana Severini, que é psicóloga, através do site www.adrianaseverini.com.br. Obrigada mais uma vez, viu, Melinda? Muito obrigada, Regiane. Até uma próxima.